Boa noite, queridos irmãos, membros da Igreja Presbiteriana de Muriaé, nossas congregações em Palma, Patrocínio, Miraí e todos aqueles que estão nos assistindo. Nós, essa noite, quinta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico. Um estudo bíblico geralmente é mais participativo. Eu quero tentar criar aqui uma oportunidade para que você possa interagir conosco. Durante o estudo, faça anotações, comentários, aplicações, e vocês podem estar interagindo aí durante o estudo. Se porventura ficarem algumas questões pendentes, na próxima quinta-feira, na continuidade do estudo, nós vamos fazer menção a essas pendências e vamos responder aquelas questões que nos forem apresentadas. Nós estamos fazendo um estudo panorâmico do livro de Atos dos Apóstolos. Eu digo estudo panorâmico, embora seja capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque se nós fôssemos esgotar o assunto, com certeza nós não teríamos condições. É muito profundo o estudo de Atos. Eu digo a vocês que ele é importante, porque Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Então é o livro que conta a história da igreja no Novo Testamento. E a igreja, ela tem vivido uma crise de identidade muito forte. Então nós precisamos de uma boa referência, é o que nós temos falado. A igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, a igreja que surgiu aqueles dias em Jerusalém e na região do Mediterrâneo, da Ásia, aquela igreja é muito importante para nós, de nós estudarmos o modo de viver daqueles irmãos, a maneira como eles percebiam o Evangelho, a fim de que a gente possa corrigir as falhas que são percebidas na igreja dos dias de hoje. Nós vamos tentar fazer um estudo breve, 30 minutos, para que não fique cansativo e você tenha condições de estar nos acompanhando por todo o estudo que nós vamos fazer aqui. Atos dos Apóstolos, hoje vamos estar aqui meditando no capítulo de número 10, vamos estudar, na verdade, os versículos de número 36 a 43. Aqui nós temos uma pregação. Então, por si só, esse texto já é importante para a gente. Podemos comparar essa pregação que Pedro faz na casa de Cornélio com as pregações que nós temos ouvido, visto por aí nas diversas igrejas. Atos 10, versículo 36 em diante, diz assim: Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Vamos orar, pedindo que Deus nos ilumine a mente, o entendimento, a fim de estarmos aprendendo nesse sermão, primeiro sermão de Pedro, pregado a povos não judeus. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado conosco e pela rica oportunidade de estudarmos a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, no entendimento dessa palavra, observando a igreja nos primeiros dias, que possamos corrigir
as falhas presentes na igreja nos dias de hoje. Assim nós oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Tema de Atos. Com certeza nós podemos falar que o grande tema desse livro é o Evangelho rompendo barreiras. E o capítulo 10, como eu já disse anteriormente, ele é determinante, porque no capítulo 10 nós vamos perceber o cumprimento da ordem que Jesus deu aos seus discípulos antes que ele ascendesse aos céus. O capítulo 1 de Atos, o versículo de número 8, nós podemos tratar como sendo um resumo do livro, quando Jesus diz para os seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então nós percebemos com clareza a chegada do Evangelho a Jerusalém, Judéia, Samaria, e agora o capítulo 10, o cumprimento da ordem de Jesus para que o Evangelho saísse das fronteiras de Israel para os confins da terra. Uma primeira pergunta é necessária aqui. Como o Evangelho rompe barreiras? Só há uma forma do Evangelho romper barreiras. É por meio da pregação da Palavra de Deus. É por meio da pregação, do ensino, da exposição das Escrituras Sagradas. Veja bem que a pregação foi instrumento de Deus para que Pedro pudesse romper definitivamente as barreiras do judaísmo. Então, as barreiras foram rompidas de forma definitiva com a pregação da palavra de Deus por Pedro ao gentio Cornélio. Então, a pregação do Evangelho, ela é o instrumento capaz de romper essas barreiras. Pedro, com seu coração convertido, agora ele está livre para servir a Deus. Ele tem condições de pregar a palavra de Deus. Na semana passada, nós vimos que a pregação da palavra, ela implica em desafios. Então, o primeiro desafio, obedecer a Deus, mesmo quando nós não entendemos. Vimos que para Pedro, ser um judeu, entender a necessidade de pregar acerca do seu Deus para povos não judeus era algo muito complexo. Mas ele obedece às ordens de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos entrar no segundo desafio para todos aqueles que entendem que para romper as barreiras, para romper as fronteiras, é necessário pregar a palavra. Quando pregar o Evangelho, é necessário apresentar o Cristo das Escrituras. Isso parece simples. A pregação apresentada em muitas igrejas, no entanto, reflete uma verdade diferente desta que nós vamos encontrar no sermão de Pedro. O que nós temos nas igrejas chamadas evangélicas, que sobressai, é a chamada pregação da prosperidade. O convite: venha ser rico, venha ter casa própria, venha para ser cabeça, você é filho de Deus, você é dono do mundo. Essa mensagem, na verdade, é uma mensagem muito estranha. Porque quando nós olhamos para os evangelhos, para o ministério do Senhor Jesus, nós percebemos coisas muito evidentes. Jesus não teve lugar para nascer. Não havia uma hospedaria, não havia uma casa que pudesse receber a Sagrada Família naqueles momentos que antecediam o parto de Maria. Jesus nasceu numa estrebaria. Jesus não teve um bercinho. Jesus foi deitado numa manjedoura. No seu ministério terreno, Jesus disse: as aves têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando nós colocamos os nossos olhos no encerramento do ministério do Senhor Jesus, nós percebemos também aquele jumentinho que Jesus entrou montado em Jerusalém para fazer cumprir as profecias acerca da sua entrada em Jerusalém. Aquele jumentinho
foi emprestado. O local onde Jesus tomou a ceia pela última vez com seus discípulos foi cedido naquela ocasião por alguém que era seguidor de Jesus, não um seguidor tão próximo, mas alguém que seguia a Jesus à distância, cedeu aquele local para que Jesus pudesse tomar a ceia com seus discípulos. Quantas riquezas tão valorizadas e exploradas nas igrejas chamadas evangélicas, espalhadas pelo Brasil e mundo afora, nós encontramos o Senhor Jesus ensinando que as riquezas daqui, traça e ferrugem, consomem. Jesus disse para nós ajuntarmos tesouros no céu. Quando você olha para o sermão de Pedro, aqui pregado a Cornélio, pregado a esse primeiro gentio, você percebe que não há essa ênfase da prosperidade no sermão pregado por Pedro. Também, o que nós temos visto em muitas igrejas aí, é que a pregação apresentada é aquela que visa trazer aos presentes alegria para os dias difíceis. Nós estamos passando por dias difíceis. Então, com certeza, muitas pessoas estão ligando os seus aparelhos de TV, estão atentas, né, à internet, nos diversos programas, nos diversos cultos, com o objetivo de ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, uma palavra de paz. Realmente, tem muito pregador preocupado com a alegria na igreja. Na verdade, os nossos púlpitos têm sido ocupados por verdadeiros palhaços. Eles não têm a cara pintada, mas o papel deles é fazer a igreja rir, é divertir o povo de Deus. E, lamentavelmente, muitos irmãos realmente rasos do conhecimento de Deus e da experiência com o Espírito Santo dizem assim: o pastor fulano é nota 10. Nossa, quando ele prega a gente ri muito. Outras igrejas também têm estado preocupadas, como eu disse, palavra de paz, palavra de esperança, perder o medo. Mas a pregação não é autoajuda. A pregação não é palestra motivacional. Eu não estou aqui para poder dar uma palestra motivacional para você. Tem profissionais especialistas nesse tipo de atividade. A pregação que você, meu irmão, precisa ouvir, a pregação que você precisa para ser feliz, a pregação que você precisa para perder o medo, a pregação que você precisa para cessar o choro da sua vida, para encontrar motivação, para encontrar prazer na vida, é aquela que ensina sobre Jesus. Então você precisa aprender acerca de Jesus, porque Jesus é aquele que pode satisfazer a todas as nossas necessidades. Jesus é aquele que pode satisfazer aos anseios do nosso coração. E o desafio que eu quero observar com você aqui essa noite, nesses momentos que vamos meditar aqui nesses versículos, é que a pregação, ela precisa ser cristocêntrica. A pregação, ela precisa apresentar a pessoa de Cristo. Mas não somente isso. É preciso apresentar Cristo tal como ele é revelado nas Escrituras. Eu quero convidar você, depois dessa nossa introdução, a olharmos o texto bíblico. O texto diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Quando nós olhamos para essa porção das Escrituras, sobressai aqui aos nossos olhos o evangelho da paz. Sim, o evangelho é a mensagem de paz que Deus estabeleceu com os pecadores. Uma ofensa contra Deus foi cometida, um pecado foi cometido contra Deus. O homem entrou em uma guerra com Deus. E é necessário que o homem encontre paz na sua relação com Deus. O apóstolo Paulo, em conformidade com as Escrituras aqui de Pedro, no livro de Atos,
no capítulo 5 da carta que Paulo escreveu aos Romanos, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então presta atenção, Jesus é o príncipe da paz. Jesus é aquele que pode dar paz. Você quer paz na vida? Então você precisa de um encontro poderoso com Jesus. A sua vida precisa estar rendida a Jesus. Porque, meu querido, eu e você só teremos paz se nós andarmos nas pegadas de Jesus. Mas como que nós andamos nas pegadas de Jesus? Fazendo o que nos propomos aqui essa noite. Estudando o texto sagrado, de forma paciente, passo a passo. Nesse versículo ainda, diz aqui: este é o Senhor de todos. Todos quem? Eu gostaria que você pensasse nesse momento. Todos quem? Olha para o texto. O que nós vimos no texto até agora. As personagens apresentados aqui pelo texto. Pedro. Pedro era de que nacionalidade? Pedro era judeu. Cornélio era romano. Então nós temos aqui um gentio e um judeu. Um romano e um judeu. Jesus é Senhor de todos. Todos quem? Jesus é Senhor, tanto dos judeus quanto dos romanos, ou gentios. Essa expressão gentios era a forma que os judeus usavam para se referirem aos outros povos da terra. Então, judeus e quem não era judeu. Ou seja, Jesus é Senhor de todos os povos. E isso foi anunciado primeiro aos judeus. E agora, essa mensagem, ela alcança oficialmente aos gentios. Então, presta atenção, a casa de Cornélio é a porta de entrada para o Evangelho das Nações. Eu amo esse texto e você deve amar esse texto também, porque aqui nós temos a porta de entrada para o Evangelho das Nações, de sorte que nós fomos alcançados por meio da casa de Cornélio. Esse texto histórico é um texto muito precioso para nós cristãos em todos os lugares da terra. E é gostoso nós observarmos a harmonia do ensino bíblico. A Bíblia, ela não se contradiz em momento algum. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, versículo 12, Paulo disse assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Eu quero alertar você, quando você lê grego na Bíblia, não quer dizer necessariamente alguém que nasceu na Grécia. Como a Grécia deixou as suas marcas culturais no mundo daquela época, e na verdade as marcas da cultura grega estão presentes em nossa própria época, era uma forma do judeu se referir a quem não era judeu. Então, quando nós encontrarmos a expressão grego nas Escrituras, nós precisamos olhar o contexto com muito cuidado, porque a expressão grego, tanto quanto a expressão gentio, é uma expressão para designar aquele que não era judeu. Então, o que nós vemos aqui, no texto de Atos, e na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, é que Pedro e Paulo pregaram o mesmo sermão. E o sermão é: Jesus é o Senhor de todos. Mas eu gostaria de ver com você, na prática, como isso funcionava na vida aqui desses personagens. Se você olhar no capítulo 9, aqui de Atos, versículo 5, Paulo tem um encontro com Jesus e ele diz assim: quem és tu, Senhor? Se você virar a folha e olhar aqui o capítulo 10, Pedro tem uma visão e ele ouve uma voz, e a essa voz ele responde: de modo nenhum, Senhor. No capítulo 10, no versículo 4, logo no início, quando introduz para nós a história de Cornélio, Cornélio visitado por um anjo de Deus, ele responde: que é Senhor?
Quem é Jesus para você? Quem tem sido Jesus para mim? Para Pedro? Para Paulo? Para Cornélio? Jesus era Senhor. Se Jesus é Senhor da sua vida, meu querido irmão, comece a obedecer os ensinos de Jesus. Mas como que eu faço para obedecer os ensinos de Jesus? Me apropriando da Escritura Sagrada, pegando as Escrituras e fazendo leitura das Escrituras Sagradas, fazendo da Bíblia o meu livro de cabeceira, o livro mais importante da minha vida, da minha caminhada. Nós vamos continuar aqui, o versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Vós conheceis. É muito interessante que Pedro começa dizendo, vós conheceis a palavra. É como se Cornélio já estivesse familiarizado com a história e realmente não tivesse necessidade de ouvir novamente a história que Pedro vai contar. Pedro está usando aqui a mesma forma do sermão de Pentecostes. Se você abrir o capítulo 2 de Atos, versículo 22, você vai encontrar o seguinte, lá no sermão de Pedro. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Como é que Cornélio sabia dessas coisas que Pedro tinha ido anunciar e estava repetindo agora para Cornélio? Com certeza, o evangelista Filipe havia pregado as boas novas nas sinagogas locais ao longo de toda a costa do Mediterrâneo e talvez até mesmo na cidade de Cesareia. Vós conheceis a palavra. Que palavra? Que palavra se divulgou por toda a Judéia? O que aconteceu na Galiléia depois do batismo que João pregou? A mensagem que percorreu toda a Judéia, começando na Galiléia, revelava o quê? Basta você continuar lendo o texto. O versículo 38 responde para nós as questões do versículo 37. O versículo 38 diz para nós, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, de maneira bem simples, Pedro relata para Cornélio, para os amigos, para a família de Cornélio, as palavras ditas por Jesus, os milagres realizados por Jesus na Galiléia, na Judéia, depois do seu batismo no Rio Jordão. Esse ministério de Jesus envolvia duas coisas, boas ações e atos especiais que demonstravam o poder de Cristo sobre Satanás. Pedro, ele está apontando aqui para Jesus de Nazaré, o Salvador. Ele está aqui de acordo com o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, quando foi dito para Maria, acerca de Maria, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus libertava as pessoas da escravidão do pecado. Jesus libertava as pessoas das doenças. Jesus libertava as pessoas do poder de Satanás. Ou seja, Jesus é aquele que nos salva do pecado, nos salva da doença, nos salva do diabo. Mas ele continua falando acerca de Jesus aqui no texto. Ele fala que Jesus é o ungido, como Deus ungiu a Jesus. Então, a palavra Messias significa ungido. Por isso, quando Pedro disse que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Pedro estava dizendo o seguinte, que Deus declarou que Jesus era o Messias. Estavam se cumprindo profecias, como a que nós encontramos no profeta Isaías. Essa declaração
da messianidade de Jesus, ela ocorreu no batismo do Senhor Jesus. Isaías havia falado do ungido, realizando grandes feitos. E como Pedro declarou, Jesus fez o bem, Jesus curou, Jesus libertou todos aqueles que estavam sob o poder do diabo. A grande pergunta feita por muitos é respondida aqui. Quando alguém entende que o Evangelho rompe barreiras, isso é possível por meio da pregação da palavra. Por onde começo a pregação do Evangelho? Pedro nos ensina. Nós devemos começar do começo. Pedro apresenta o Evangelho em ordem cronológica. Pedro começa falando do nascimento de Jesus. Pedro fala do batismo de Jesus pelas mãos de João. Deus fala do ministério de Jesus, marcado pelo amor, marcado pela misericórdia, marcado por aqueles que se achavam enfermos e eram curados por Jesus. Pedro, aqui, ao anunciar, ao pregar a palavra para Cornélio e os seus, ele mostra Jesus libertando dos grilhões satânicos aqueles que estavam oprimidos, possuídos pelo diabo. A unção de Jesus o capacitou para essa lição de salvar o pecador. O versículo 39, ele diz: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Ao qual tiraram a vida. Meu querido, Jesus é o Cordeiro de Deus. E ainda que essas palavras não apareçam aqui de forma clara, está evidente para nós. Ele foi sacrificado por mãos iníquas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso estava determinado nos eternos desígnios de Deus para poder salvar a nós, os seus filhos. E ele diz: somos testemunhas de tudo o que ele fez. Pedro está afirmando que ele e os seus companheiros, aqueles que estavam ali com ele, foram testemunhas de tudo isso que ele estava anunciando. E essa palavra, eu quero dizer para você que não é uma palavra só para Pedro e só para os primeiros discípulos, não, é uma palavra para todos nós. Embora seja esse aqui um livro histórico do Novo Testamento, nós temos aqui nesse livro uma mensagem clara para a igreja do Senhor em todos os tempos. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, para Pedro e seus companheiros, Jesus não era um personagem de um livro. Jesus não era alguém de quem tinha ouvido falar alguma coisa. Como que você pode pregar a palavra se você não for uma testemunha verdadeira de Jesus? Como que a sua palavra, como que a minha palavra terá crédito diante daqueles a quem nós anunciarmos o Evangelho, se nós ainda não tivemos um encontro com Cristo? O que nós temos testemunhado em nossa vida? O que você tem testemunhado em sua vida? De que Deus você tem falado? Quem é o Jesus que você tem anunciado? É o Jesus que te contaram? Ou é o Jesus que tem falado ao seu coração, que tem penetrado no mais profundo da sua alma? No versículo 40, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Jesus é o Deus glorioso e ressurreto. Deus, o Pai, ressuscitou o Filho. Jesus morreu de fato, mas ele foi ressuscitado por Deus. Isso mostra o que é para mim e para você? Que o Pai aceitou o sacrifício do Filho. O Cristo que servimos é aquele que foi ressuscitado dentre os mortos. O Cristo que servimos é aquele que possui as chaves do inferno e da morte. O Senhor que servimos é aquele que trouxe a vida eterna para cada um de seus filhos através da sua morte e da sua ressurreição. O versículo 41, não a todo o povo, mas as testemunhas que anteriormente foram escolhidas por Deus, isto é, a nós,
que comemos e bebemos com ele depois que ele ressurgiu dentre os mortos. Então não se tratava de uma miragem ou de uma visão. Cristo havia ressuscitado de fato e eles tinham autoridade para anunciar a Jesus. O versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Então Pedro está ensinando para a gente que Jesus é juiz de vivos e de mortos. Deus, o Pai, constituiu o Filho juiz de vivos e de mortos, e com isso a mensagem do Evangelho está apontando aqui para o dia do juízo, para o dia do julgamento, para o dia em que o próprio Senhor Jesus julgará todas as coisas. E essa era a mensagem que os apóstolos deveriam pregar, essa era a mensagem que os discípulos daquele tempo deveriam pregar, essa é a mensagem que nós devemos pregar. Nós precisamos lembrar as pessoas acerca do juízo final. É a primeira menção que nós encontramos no livro de Atos de Jesus apresentado como juiz. Então esse testemunho que começou em Jerusalém deveria alcançar o mundo inteiro. E é interessante que Pedro falou do ministério do juízo de Jesus antes de falar da salvação oferecida por Jesus. E Paulo disse a mesma coisa em Atenas, quando disse que Jesus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, foi nomeado juiz de Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Somente Jesus é juiz. Cristo é aquele que tem a última palavra. Eu quero fazer uma aplicação e vamos parar aqui no versículo 42, semana que vem vamos dar continuidade do 43 e do resultado desta pregação de Pedro na vida de Cornélio e dos parentes e amigos de Cornélio que estavam ali naquela casa. Jesus é juiz de vivos e de mortos. Há um dia determinado em que Jesus vai julgar a todos os homens. Homens e anjos vão passar pelo julgamento naquele dia. Hoje, muitos joelhos estão dobrados em oração. Pelo mundo inteiro, as pessoas estão temerosas por causa desse vírus letal. Mas eu quero alertar você de um vírus muito mais poderoso que o coronavírus. É o vírus do pecado. Porque esse vírus pode até conduzir alguns de nós à morte. Realmente é um vírus poderoso. No mundo inteiro, pessoas estão sendo vitimadas por causa desse vírus, mas há um vírus muito pior que é o pecado. E eu e você estamos sendo alertados essa noite da realidade que é um dia que Jesus vai se manifestar plenamente como juiz. Hoje, joelhos estão se dobrando em temor por causa do vírus. Eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos em temor e tremor por causa dos seus pecados. A mensagem do Evangelho não é para nós sairmos da igreja com um peso a menos no ombro. A mensagem do Evangelho não é para nós entrarmos tristes e sairmos dando gargalhadas. A mensagem do Evangelho é para nós chorarmos por causa do pecado. É para nós chorarmos por causa das afrontas contra Deus. É para nós chorarmos diante da realidade que o julgamento do Senhor está chegando. Essas coisas que nós temos experimentado, rumores de guerra, tremores de terra, pandemias, a Bíblia fala de tudo isso, mas ela diz que isso é apenas o início de todas as coisas. Eu vou orar nesse momento, clamando a Deus que nossos joelhos possam dobrar-se, que nós possamos pregar o Cristo das Escrituras, assim como Pedro pregou, anunciando que o Cristo das Escrituras é aquele que dá paz. Você precisa de paz? Então você precisa ter um encontro com o Cristo das Escrituras. O Cristo das Escrituras é aquele que é Senhor de todos. O Cristo das Escrituras é aquele que foi ungido, capacitado por Deus para uma obra que eu e você não temos competência alguma. O Cristo das Escrituras é aquele que ressuscitou dentre os mortos, que venceu a morte e que se tornou o meu Salvador e o seu Salvador. O Cristo das Escrituras é juiz de vivos e de mortos. E está determinado o dia que ele vem para julgar. Pode ser hoje, nós não sabemos. A Bíblia fala que nós não sabemos o dia nem a hora.
mas nós precisamos vigiar, porque esse dia é certo. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado conosco, pelo estudo da Palavra Santa no livro de Atos dos Apóstolos, pela maneira como se comportavam os nossos primeiros irmãos, os pregadores preocupados em fazer uma exposição sobre Jesus segundo o ensino das Escrituras, não segundo seus próprios pensamentos. Bendito Deus, nós ficamos maravilhados diante da Tua Palavra e envergonhados com a mensagem que tem sido anunciada em muitas igrejas. Não é o Evangelho do Senhor Jesus, mas é um outro Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus é esse Evangelho que nos convida ao arrependimento, que nos convida à confissão de pecados e arrependimento, que nos convida a entregarmos-nos totalmente aos cuidados de Cristo, a dobrarmos os joelhos e a clamarmos pelo seu favor e pela sua graça. Assim nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. O texto da Escritura, ele é muito profundo. Com certeza, dúvidas podem ter ficado. Nós estamos fazendo uma visão panorâmica apenas. Se ficaram algumas dúvidas, mandem seus comentários e nós vamos ter a oportunidade de juntos tratarmos na próxima semana. Domingo, 19 horas, teremos um culto de louvor a Deus. Eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando esse programa, você que está preocupado em aprender a palavra de Deus, que o Senhor continue falando ao seu coração. E na quinta-feira, venha preparado. Capítulo 10, versículo 43, que nós encerramos, até o versículo 48, para encerrarmos o capítulo 10 do livro de Atos. Deus abençoe a sua vida.